Vocês, não sei se vocês estão sabendo, obviamente estão sabendo, né? Acredito que eu até fiz alguns comentários a respeito da ligação do PT ao PCC, né? Aparentemente a Câmara quer ouvir Marcos Valério por delação que liga PT ao PCC. Isso é muito importante porque sempre teve aquela questão, né, da dúvida se realmente o Celso Daniel foi assassinado pelo PT ou se foi a mando de alguma organização criminosa que tinha interesse, que o Celso Daniel poderia delatar, né, poderia entregar. Então sempre teve essa questão. Só que agora a Câmara querer ouvir esse tipo de coisa é um problema para o PT, né? Porque, veja, o PCC trabalha com o quê? Crime organizado, venda de drogas, venda de armas e todos os outros crimes ali, como roubo, furto e etc, né? Eu entendo, por exemplo, o argumento de que a legalização das drogas legalizaria a venda de drogas e o comércio de drogas, porém a esquerda também se privilegiaria com isso, porque a esquerda usaria a venda de drogas como forma de turbinar suas campanhas eleitorais de todas as formas. Você só legalizaria o que hoje é ilegal. É a mesma coisa, por exemplo, de você achar que legalizando o aborto vai reduzir o número de abortos. Isso é loucura, gente. O que o argumento da legalização das drogas faz sentido, e o único argumento que faz sentido é que você vai legalizar um trabalho, uma coisa que é legal, então vai ter gente fazendo um trabalho legal e não vai se degladiar com outras pessoas. Não vai existir mais aquele conflito de guerras entre uma facção e outra facção. Contudo, a venda de drogas, por exemplo, de substâncias muito pesadas, como a cocaína e o crack, moralmente já é errado, porque isso gera um vício duradouro e gera um problema para a saúde pública. Que sim, verdade, não deveria existir. Deveria ser tudo privatizado. De fato, é verdade. Cada um cuida dos seus problemas. Se a pessoa está causando um infortúnio, que seja mandado para a cadeia. É aquilo. Não é porque a pessoa está roubando, está matando no meio da rua, que ela, né, que tem que ser proibida uma substância que nada fez, né? Quer dizer, em teoria não foi a substância que fez essa pessoa roubar, e sim a própria pessoa. Por isso a gente diz, não aceitem drogas. Por quê? Porque quando você aceita droga, você se torna um escravo do teu vício. A questão é aquilo que eu disse. Mesmo que a pessoa use a droga pela primeira vez, não é justo que ela fique viciada o resto da vida. Porque não é, o uso contínuo da droga acaba não se tornando mais uma escolha e sim uma prisão. Então é complicado esse assunto das drogas justamente nesse sentido. Porque a esquerda, querendo ou não, ela legalizaria uma profissão que hoje em dia é proibida e eles se favoreceriam, lógico. Eles fariam um trabalho que hoje em dia é ilegal, fariam um trabalho legal e venderiam muito, porque a esquerda, o abastecimento dela em relação às drogas é o que faz a esquerda ser grande. Você vê as Farc, que é uma organização que trabalha com drogas, né? Você vê essa galera toda das universidades, tudo usuário de droga. Então tem uma ligação. O PT odeia tanto armas, por quê? Por que o PT odeia tanto as armas? Porque isso armaria a população e eles lutariam contra esse tipo de coisa. Você vê diversas coisas, porque não é tão chocante essa ligação do PT com o PCC. O PT odeia a polícia militar, né? A polícia, eles não falam muito da polícia civil, porque o PCC não gosta muito da PM, mas né, tem aquelas guerras do PCC contra a polícia. Lembrem-se que o PCC fala muito dos direitos humanos. Então tem diversas coisas assim que você consegue ligar. Mas a questão das drogas, eu ainda digo, é imoral e antiético. A venda de drogas, ela impulsiona um vício. E não é a mesma coisa do álcool, não é a mesma coisa
de outras drogas. Um crack, uma cocaína é muito mais pesado. Você não tem cracolândias de quem bebe. Você tem lá um ou outro cara que fica na rua bêbado, é verdade, sim, é verdade. Mas uma cracolândia é um nível muito além disso. É um nível muito além disso. E teria muitas mais cracolândias se o crack, por exemplo, fosse legalizado. Teria dezenas de cracolândias, teriam centenas de cracolândias, teriam milhares de cracolândias. Até que, num ponto, a gente, para combater esse tipo de coisa, sim, aí teria que privatizar tudo e fechar ali as regiões, fazer umas milícias, né, polícias privadas, e qualquer um viciadinho que fala, volta, aqui não é teu lugar. É isso. É a única forma, mas no nosso estado atual, não tem como você legalizar as drogas. Vai aumentar muito a violência. O cara vai acabar indo para uma região que é nobre, vai ferrar aquela região, vai destruir aquela região, né? Como o centro de São Paulo. O centro de São Paulo, hoje em dia, ele está totalmente dominado pelos cracudos. E o centro de São Paulo já foi uma região muito segura, muito pacífica. Hoje em dia não é mais. Então, o tráfico, não é que... vocês acham mesmo que se legalizarem as drogas isso aí vai acabar? É lógico que não. O que vai acontecer? O cara vai vender um crack legalizado mais caro, o crack do traficante, que vai depois, não vai mais ser traficante, vai ser o cara da boca, ele não vai ser punido e ele vai vender muito mais barato. Ele vai vender muito mais barato, vai continuar vendendo mais barato, vai continuar lucrando, só que nessa vez não tem medo de ser preso. Vou ser preso mesmo? Não. Ele não vai mais precisar pagar policial corrupto, então ele vai ficar com uma fração maior do dinheiro para ele. Isso também os ANCAPs e os liberais não entendem, que ele não vai mais precisar dar dinheiro para policial corrupto. Então para ele é ótimo, para o traficante é ótimo que tenha legalização. Ele vai fazer o trabalho dele ser profissional, ele não vai mais ser criminoso, ele vai ser a ótica da lei, ele vai ser um empreendedor, né? Empreendedor, e ele vai sim continuar tentando matar o outro ou não, porque você vê isso, por exemplo, na sociedade moderna atual. Você vê pessoas legalizadas tentando destruir o outro concorrente via imposição de alguma regra. Que eles compram um político e o político fala, a gente quer isso aqui. Então, assim, não é porque vai ser legalizado que não vai ter essa concorrência maluca que tem. Entendeu? É lógico, talvez não tenha tiroteio, é verdade, mas como que um trabalho que é ilegal, vocês acham mesmo que o bandido vai virar bonzinho? Não, ele vai continuar matando. Os traficantes são ruins porque eles matam. E também porque, obviamente, se aproveitam de uma condição de uma pessoa ali que está muito mal, né, por causa do vício das drogas. Ele se aproveita disso aí e, né, enfim, não preciso dizer muito mais coisa, né? Só que então, vamos continuar aqui a notícia, já fiz meus comentários, ó. A Comissão de Segurança Pública da Câmara aprovou um convite na terça-feira, dia 5, para que Marcos Valério, personagem central do caso do Mensalão, seja ouvido a respeito de acusações feitas ao PT e ao ex-presidente Lula, em relação à Polícia Federal. A iniciativa de chamar Valério partiu do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Condenado a 37 anos de prisão sob a acusação de ter operado o esquema do Mensalão no primeiro mandato de Lula, Valério afirmou em depoimento à PF que administrou um caixa secreto de 100 milhões para o PT. Ele repetiu ainda que a legenda tinha vínculos com a facção criminosa PCC, primeiro comando da capital. As informações foram divulgadas pela revista Veja. A intenção da Comissão de Segurança é ouvir Valério na semana que vem, em audiência pública. A data ainda não foi agendada, mas aliados de Bolsonaro querem que Valério compareça à Câmara no próximo dia 14. É aquilo. Investigações para todo quanto é lado, né? Tem gente que quer investigar o Bolsonaro, tem gente que quer investigar o Lula, né? Parlamentares do Centrão usaram a tribuna nesta quarta-feira, 6, para cobrar explicações sobre as denúncias feitas por Valério e aumentar o desgaste do PT. O coronel
O deputado Coronel Tadeu pediu proteção da Polícia Federal a Valério até que seja ouvido na Câmara. Eu fico aqui pensando se ele estará vivo para ouvir os nossos questionamentos. Outros insistiram na denúncia feita por Valério em depoimento à Operação Lava Jato em 2016. Na época, ele disse ter feito pagamentos clandestinos para que Lula não fosse implicado no sequestro e assassinato do então prefeito de Santo André, Celso Daniel. O crime ocorreu há 20 anos, que até hoje não foi solucionado, né? O advogado Marcelo Leonardo, que representa Valério, diz que seu cliente cumpre pena em liberdade e está impedido de falar sobre a delação por causa do acordo com a Justiça. Ele não confirmou seu pivô do mensalão irá comparecer à convocação feita pela comissão da Câmara. Calúnias, em nota divulgada na noite desta quarta-feira, a cúpula do PT disse que o bolsonarismo mobilizou seus agentes com o objetivo de aprovar um convite para que Marcos Valério deponha na Comissão de Segurança na Câmara. Querem armar o cenário para que lá sejam repetidas as mentiras, armações e calúnias já derrubadas nas mais diversas instâncias judiciais e investigativas. Destaca um trecho da nota. Bom, é isso aqui. Achei interessante comentar a respeito disso, porque é uma bomba. Ninguém gosta do PCC. Acho que a população brasileira vive se borrando de medo do PCC, porque é uma organização muito violenta e é uma organização criminosa, como o próprio nome fala, organização, eles são muito organizados, e a gente viu lá no passado, quando o PT estava no poder, o PCC tocava o terror, matava policiais, assustava a população. Eu lembro que sempre tinha toque de recolher, as pessoas não poderiam sair nas ruas por medo de troca de tiro. Era realmente uma guerra civil, né? Vocês percebam que depois que o Bolsonaro entrou no poder, esse tipo de coisa raramente acontece. É verdade, existe sim, a criminalidade no Brasil sempre vai existir, mas pelo menos no centro-sul do Brasil, né? Você pega ali São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não sei como é Rio Grande do Sul, mas esses 3 estados, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, a questão da violência caiu muito. Óbvio, São Paulo continua uma cidade muito violenta por conta dos cracudos, né, como eu comentei. Você tem muito dessa questão lá, a violência não de traficante, mas de usuário, né? Eles fazem de tudo para conseguir uma pedrinha, né? Enfim, gente, é isso. Acho que tomara que isso seja apurado, porque a gente sempre teve a suspeita de que o Celso Daniel foi morto por alguém ligado ao PT. A gente sempre soube que o PT era muito suspeito, porque o Celso Daniel sabia de muita coisa. E realmente podia querer falar, e o PT naquela época estava doido para chegar ao poder. E eles chegaram, né? Em 2002 eles conseguiram chegar ao poder e o Celso Daniel queria controlar, né? O Celso Daniel queria falar a verdade, né? Falar o que estava realmente acontecendo. Eles estavam usando, né, dinheiro das eleições para bem próprio, né? Eles estavam colocando dentro do próprio partido, dentro do próprio bolso. E ele achava que as doações dos empresários iam para o partido. Então isso, quer dizer, enfim, não tem santo nessa história. A gente, obviamente, esse Marcos Valério não é lá grande coisa também, mas para você fazer uma delação é porque você tem que ter uma prova. Você tem que ter uma prova que incrimine a quem você esteja acusando. Então isso é muito grande mesmo. Vamos ver no que vai dar isso e vamos ver como vai ser a apuração. Tá bom, gente? É isso que eu quis comentar. É verdade, o tráfico de drogas ele vai sempre acontecer, porque sempre tem um usuário, sempre tem o drogadinho que quer sair do mundo e ficar no mundo da lua, quer ser o cool, né? Não ser conservador, né? A gente sabe que quem usa droga não é conservador. O conservador, ele rejeita as drogas, rejeita esse mundo moderno, né? E se não tivesse usuário, não haveria o tráfico. Essa é a verdade. É aquilo que, nesse sentido, o Capitão Nascimento estava muito certo, né? Ele falava que a responsabilidade do tráfico existir é do usuário mesmo, é do cara da classe média, o burguesinho, que quer usar uma droga para sair do mundo dele e ficar loucão, né? Basicamente é isso mesmo. É uma decadência moral da sociedade. Isso aí é uma coisa muito mais complicada de se resolver. Não é tão simples assim de resolver. É uma decadência moral e espiritual da sociedade mesmo.
Então é isso, um abraço, curta o meu vídeo, se inscreva no meu canal, compartilhe meu vídeo nas suas redes sociais e comentem aqui embaixo alguma coisa, né, que você tenha a acrescentar. Um abraço.